E então, a aula já está sendo gravada. Boa tarde mais uma vez. Vou acender a lâmpada para clarear um pouco mais. Então, a aula já está sendo gravada. Boa tarde mais uma vez, tá? Vamos dar início ao nosso conteúdo. Não lembro quem perguntou da última vez sobre valores de retorno de função. É o que nós vamos discutir um pouquinho hoje durante essa aula. Vou baixar os áudios para não bagunçar. Ok. Então, de novo, nós assim, vamos continuar, né, utilizando a ferramenta IDSS 50 para que a gente possa ter acesso às ferramentas adequadas, né, dentro do SDE. E, bom, antes de dar início ao conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de compilação. Depois eu vou voltar de novo sobre esse processo para a gente entender melhor como é que as coisas funcionam. Tá? Quando a gente escreve o nosso código, ele vai estar escrito numa linguagem que um programador, ele olha para o texto que está escrito e entende o que está ali, ou pelo menos entende boa parte do que está ali. Tá? Porém, os computadores não entendem esse formato, e aí a gente precisa traduzir o que está no formato que a gente entende para um formato que o computador entende. Esse processo é chamado de compilação, ou seja, basicamente é um processo que vai pegar o seu código, o código que você escreveu que está nesse formato, no caso em linguagem C, e transformar em um código binário. Depois a gente vai ver que o procedimento ele é um pouco mais complexo do que isso, mas por enquanto para a gente é suficiente a gente entender que o nosso código ele é transformado do texto que a gente escreve nesse código binário. Ou seja, a gente tem uma entrada, que é o nosso código fonte, a gente passa por um compilador e a gente gera o código de máquina. Esse compilador, que a gente já vem usando de certa forma, assim, sem se preocupar muito com ele, que é o make. Na verdade, o make é um comando que acessa um compilador chamado GCC ou um compilador chamado Clang ou Clang. Tá? E aí, o procedimento normal de se compilar um código utilizando diretamente o GCC em vez do make é esse comando que vocês estão vendo aí na tela. Então, GCC -o, o nome do arquivo binário que você quer gerar e depois o nome do arquivo .c. Tá? Eu utilizo o make porque ele já faz um monte de coisas para a gente. Por exemplo, quando você inclui a biblioteca CS50, então você precisa incluir também um parâmetro chamado "-l" e dizer que você quer utilizar a biblioteca CS50. Então esse parâmetro vai ser "-l CS50", tudo junto. E se você utilizar a biblioteca de matemática, por exemplo, para utilizar funções como raiz quadrada, ou potência, ou calcular senos e cossenos, a mesma coisa. Você vai ter que usar o "-l" para indicar que você quer utilizar uma biblioteca extra e fornecer a opção "-m". Então, "-lm" para dizer ao compilador que você quer utilizar a biblioteca de matemática. O make, ele já está configurado para fazer isso para a gente. Bom, na IDE CS50. Em outras situações, você vai ter que configurar o make por conta própria, através de um arquivo chamado makefile. Tá? Bom, o propósito da aula de hoje é a gente falar um pouco sobre funções e argumentos. Funções são trechos de códigos que a gente, de certa forma, empacota um conjunto de instruções que vai ser repetido muitas vezes, mas não no mesmo lugar. Vamos lembrar que na aula anterior que nós trabalhamos com um laço de repetição e laços de repetição eles servem, como o próprio nome diz, para repetir algo. Porém, essa repetição, geralmente quando você faz um diagrama representado por um losango, onde você tem uma tomada de decisão, tá? E essa repetição ela acontece como? Basicamente, nesse formato aqui que eu vou listar para vocês. Então, você vai ter um teste onde você faz uma verificação que pode ser verdadeira ou falsa. Você vai ter um bloco de instruções aqui que você deseja repetir. Se a instrução for verdadeira, você executa esse bloco. Se a instrução for falsa, você passa direto e não se preocupa em executar esse bloco.
e, consequentemente, você vai para o final. Tá? E toda vez que você executa esse bloco aqui, o que acontece? Quando você termina de executar esse bloco, você volta lá para o início e vai fazer esse teste novamente. Então, considerando que o nosso fluxo ele é sempre de cima para baixo, então qual é a ideia? A ideia é bem simples. Uma vez que o teste deu falso, você segue essa seta aqui da direita e vai embora. Tá? Uma vez que o teste deu verdadeiro, você segue essa seta aqui do centro, executa todas as instruções dentro desse bloco amarelo, mas perceba que eu tenho um desvio aqui. Eu volto lá para cima novamente, em vez de continuar. Tá? Então eu só continuo quando eu saio aqui pelo lado direito. Esse bloco de repetição ele vai ficar restrito o tempo inteiro a esse pedaço aqui. Se em algum momento, numa parte posterior do código, estamos mais lá no finalzinho, você precisar executar de novo as mesmas instruções que estão aqui, o que você pode fazer é copiar e colar as instruções que estão dentro desse bloco amarelo para dentro do bloco vermelho, para que elas sejam executadas depois. Tá? Ou fazer uso de função. E aí, com o uso de função, você chama essa função várias vezes em locais completamente diferentes, não precisa estar numa sequência, de modo que você pode, então, executar aquele mesmo trecho de código diversas vezes. Bom, funções, elas possuem argumentos. A função que a gente já utilizou recentemente, que a gente vem utilizando, é, por exemplo, a função printf. E argumento é o quê? É tudo que vai dentro dos parênteses na hora que a gente executa uma função. Então, por exemplo, a função printf tem um par de parênteses e dentro desse par de parênteses a gente coloca diversas informações. Se for simplesmente uma frase, é simplesmente uma frase entre aspas duplas. Mas se a gente usar o conceito de lugar reservado, o que é o lugar reservado? É quando a gente coloca o percentual junto com algum caractere para indicar para o printf que a gente quer que a saída daquele porcento alguma coisa seja substituída pelo valor da variável e que ela seja formatada. Então, quando você coloca um %i de inteiro, a linguagem C vai entender que no lugar daquele %i, ele vai procurar uma variável dentro dos parâmetros do printf, vai pegar o valor dessa variável, substituir no %i, gerando assim uma saída em formato de número inteiro. Entretanto, se no lugar do %i nós utilizarmos o %f, então a mesma coisa, a linguagem C vai dizer para o computador o seguinte, olha, procura na lista de variáveis que estão lá depois da minha string, né, entre aspas, a primeira variável ou a segunda, dependendo da posição onde você encontra esse %f, e pega o valor dessa variável e coloca no lugar desse %f, mas exibe isso como um número em ponto flutuante, ou seja, um número que tem um ponto decimal, não uma vírgula decimal, né, um ponto. O %i funciona como parâmetro para inteiro, tá? O mais comum é utilizar o %d, mas assim, só para ficar mais fácil para você lembrar de %i para inteiro, eu estou utilizando o %i, tá? Não tem nenhuma diferença crucial entre os dois para o que a gente está fazendo aqui. O %f para números em ponto flutuante, e aí você pode inclusive definir como que você quer formatar, né? Por exemplo, a gente utilizou na aula passada o %.2f. Para quê? Para dizer que a minha formatação era um número em ponto flutuante com 2 casas decimais, para representar, por exemplo, dinheiro. Então, o nosso argumento da função printf é um string entre aspas, e quando eu executo essa função, uma mensagem vai ser exibida na tela. Tá? Então, funções recebem argumentos e produzem resultados. Eventualmente, você pode querer usar esse resultado depois. Perceba que se você utilizar simplesmente a função printf, você não consegue usar o resultado da função printf. Você não consegue guardar esse resultado em uma variável e usar isso depois. Tá? Então, existem basicamente 2 tipos de funções. Funções que
Quando elas terminam, você pode pegar o resultado do processamento dela e guardar dentro de uma variável, e funções que quando ela termina, ela simplesmente terminou. Você não pode fazer nada com o resultado dela. Funções que simplesmente terminam são geralmente funções que exibem alguma coisa na tela. Ela terminou e você não consegue pegar aquele valor que ela jogou na tela e guardar dentro de uma variável, tá? A menos que você mude o tipo da função. Então, o valor de retorno é justamente esse valor que a função ela informa para você e que você pode guardar dentro de uma variável depois que a função termina. Por exemplo, quando nós utilizamos aquele bloquinho de perguntar o nome lá no Scratch, o resultado era guardado dentro da variável chamada resposta. Tá? Então perceba que o Scratch, de certa forma, ele foi levado para um outro ponto onde tem um código separado, que é perguntar o nome, e como resultado ele devolveu o nome que foi informado para dentro da variável chamada resposta, ou answer. Bom, no caso da gente, a gente utilizou a função chamada getString. A função getString, que está dentro da biblioteca CS50, tem o mesmo papel da função pergunte do Scratch. Então, o nosso código ele é desviado para outro ponto onde tem um código pronto, que uma pessoa já fez para a gente, e que a gente está utilizando. Dentro dos parênteses da função getString, nós colocamos uma string, ou seja, uma mensagem, e vai ser a mensagem que vai ser exibida na tela para informar o usuário o que nós estamos esperando dele. Mas a função getString, ela não simplesmente pega essa mensagem e exibe na tela. Ela faz mais coisa. O que ela faz? Ela para tudo que o seu programa está fazendo, espera que o usuário digite algo. Então a função getString pega esse algo que o usuário digitou e informa depois para que você possa utilizá-lo. Então você pode atribuir o resultado da função getString a uma variável do tipo string. Não, no caso da função getString, do jeito que ela está escrita, não. Você não consegue escrever uma string em branco, a não ser que eu esteja enganado, tá? Mas a gente pode testar isso daqui a pouco. Tanto para a função getString, para a função getInt eu tenho certeza que ela não deixa você fornecer algo em branco. Mas como string faz sentido você ter uma string vazia, provavelmente ela já tem esse tratamento de erro embutido. Por isso que a gente está utilizando ela. Mas depois, vocês vão ter que fazer as próprias funções de vocês para ler dados, para verificar se o usuário está digitando dígitos numéricos quando deveria digitar apenas caracteres ou o contrário, né? Então isso vai ser feito depois, tá? Mas como eu estava falando, a função getString, ela pega a sua mensagem e exibe na tela para interagir com o usuário. O usuário então vai digitar alguma coisa. Esse alguma coisa, a função getString guarda em um espaço de memória e armazena isso, né? Linka isso com a sua variável. E a gente pega esse valor com uma atribuição, tá? Um ponto importante é que as nossas variáveis elas precisam ser do mesmo tipo. Eu não posso indiscriminadamente jogar um valor de um número real, de um número float, dentro de uma variável string, ou pegar um string e tentar jogar dentro de um número inteiro. As variáveis, durante o processo de atribuição, elas precisam ser exatamente do mesmo tipo. E se você não tomar esse cuidado, muitas vezes ele não vai avisar para você. Aí ele simplesmente vai deixar passar e na hora que o seu programa estiver funcionando, vai dar os erros mais bizarros possíveis. Então, você vai perceber que para receber uma string da função getString, a minha variável resposta obrigatoriamente tem que ser do mesmo tipo. Comportamento de tipagem forte, diferente, por exemplo, de uma linguagem como Python, né, e na verdade a tipagem do Python também é forte, mas ela é dinâmica. O que significa isso? Eu posso ter uma variável que num determinado momento ela é uma string e no momento imediatamente posterior o mesmo nome utilizado para minha variável vai armazenar agora um inteiro ou um float. Tá? É um processo um pouquinho mais complexo, mas assim, quando a gente estiver falando de ponteiros, aí eu vou poder explicar isso com mais detalhes. Mas só para deixar mais ou menos a ideia de como que as coisas funcionam na linguagem C e no Python, eu vou explicar mais ou menos por alto aqui o que acontece. Dentro da memória do seu computador,
A gente já sabe que tem vários programas rodando, mas eu vou considerar aqui somente o nosso, tá? E dentro desse espaço que é para o nosso programa, nós vamos ter vários espaços para guardar valores das nossas variáveis. Geralmente esses espaços estão juntos, tá? Mas eu estou colocando aqui separado só para a gente ter uma ideia que são espaços realmente bem distintos e que servem para guardar informações das nossas variáveis. Por exemplo, guardar um nome, guardar uma idade, guardar o saldo da conta no banco, enfim. Coisas parecidas com essa, tá? Na linguagem C, o nome da variável está, de certa forma, ligado diretamente a essa variável, está próximo a essa variável, de modo que o tipo de valor que está ali dentro é imutável. Então, se a minha variável é do tipo string, aqui dentro eu só posso ter string e nada mais, tá? Se a minha variável é do tipo int, aqui dentro eu só posso ter informações do tipo int e nada mais. Se a minha variável é do tipo float, eu só posso ter valores do tipo float e assim por diante. Tá? Como é que funciona isso no Python? No Python, que é outra linguagem de programação, isso funciona de maneira um tanto diferente, tá? De novo, a gente tem o mesmo espaço de memória, porém, o que acontece? As variáveis, os locais das variáveis onde vai ter valores, eles estão em um ponto. Os nomes das variáveis, eles estão em outro ponto. E o que o Python faz é o chamado de referência. Ele faz com que esse nome fique monitorando esse espaço de memória onde eu tenho um valor que vai ser utilizado quando eu acessar o nome da minha variável, que nesse caso se chama nome. Mesma coisa para a idade. A idade vai apontar para uma região de memória onde eu vou ter um valor que supostamente seria a idade de uma pessoa. A mesma coisa para o saldo. Porém, quando você faz uma atribuição como essa que o Alisson escreveu ali embaixo, né, o nome recebe input alguma coisa. Aí o que vai acontecer? Toda vez que eu faço uma atribuição, aí o Python faz o seguinte, ele cria outro espaço aqui para armazenar outro valor diferente. Tá? Ele simplesmente apaga essa ligação que a gente tinha com a nossa variável anteriormente, e aí ele cria uma nova ligação, a variável nome, apontando para esse novo lugar. Então você criou uma atribuição, você fez uma atribuição, a variável nome, então, que recebeu essa nova atribuição, ela deixa de fazer referência ao local da memória onde tinha o valor que ela continha antes, e aponta para um novo endereço de memória, para um novo local na memória, onde tem esse novo valor da variável. Inácio, e o que acontece com esse bloco aqui? Bom, depois de um tempo, o sistema de coleta de lixo, que é chamado desse jeito mesmo no Python e no Java, ele vai verificar que eu tenho um bloco aqui que está ocupando espaço na memória, mas que não está sendo usado por nenhuma variável. Então, esse sistema de coleta de lixo, o que ele faz? Ele vem aqui e elimina essa porção de memória que não está mais em uso. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse caso aqui do Python, do funcionamento dele? Pode ser que aqui tenha o nome de uma pessoa. Porém, depois dessa atribuição, pode ser que aqui dentro tenha um número em ponto flutuante. Então, a sua variável nome deixou de apontar de fato para um nome, para um string, e está apontando agora para um outro local de memória que contém uma variável do tipo float. E aí, depois de um tempo, o coletor de lixo do Python vai lá e apaga aquela informação, e a sua variável nome, nesse momento, está apontando para um endereço de memória que contém um número float, e não mais um nome. Tá? Então, perceba que é um pouco mais sofisticado do que isso, tá? Vocês vão entender melhor quando fizerem arquitetura de computadores e
programarem um pouco em Assembly, aí vocês vão ter uma noção um pouco mais avançada sobre esse assunto, e também quando fizerem a disciplina de compiladores, mas no geral a ideia é essa. Enquanto o Python ele usa referências para apontar para lugares de memória que podem conter qualquer coisa, o C não, ele fixa o lugar de memória, depois a gente vai ver como utilizar referências através de ponteiros, então a gente vai poder ter variáveis que apontam para lugares de memória diferentes, mas continuam sendo de um tipo físico, fixo. Então, eu vou ter um ponteiro que vai apontar para um lugar de memória e esse lugar de memória precisa conter um inteiro. Ou eu vou ter um ponteiro que eu vou apontar para um lugar de memória e esse lugar de memória precisa conter um tipo float. Tá? Deixa eu só ver aqui a pergunta do Alisson. No Python, eu não posso criar variáveis para depois usar no C. No Python, não posso criar variáveis para depois usar. Não, nos dois eu posso criar variáveis para depois usar, tá? Nos dois. Eu posso criar minha variável e usar depois. Agora, no Python, eu não preciso declarar uma variável. Basta eu fazer uma atribuição. Na hora que eu faço uma atribuição qualquer, a minha variável ela é criada automaticamente. Tá? E aí, quando eu faço outra atribuição, o que pode acontecer? A minha variável ela pode mudar de tipo. Vou até fazer um exemplo aqui para vocês. Só abrir o meu terminal aqui e eu mostro para vocês esse exemplo no caso do Python. Um instantinho que o terminal está carregando. Deixa eu aqui. Espero que o computador não estava. Aí, pronto. Bom, então eu estou aqui no modo interativo do Python, onde eu posso simplesmente colocar valores e usar depois. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável no Python, eu não coloco algo como em C, né? Então, int, ponto e vírgula, nada disso. Eu simplesmente faço com que A receba um valor, atribuo um valor à variável A, e toda vez que eu fizer referência, a minha variável A, ela está valendo 5. Por exemplo, A mais 2 é pegar o valor que está na minha variável A, que é 5, somar mais 2, que vai dar 7, e ele vai mostrar o resultado para mim. Tá? Porém, se eu fizer essa outra atribuição, perceba que o Python ele não vai reclamar. Ele vai dizer o seguinte, agora você quer que eu crie um novo espaço na memória, guarde dentro desse espaço a string IFCE e faça com que essa variável A aponte para esse local de memória. Agora, toda vez que você fizer referência à variável A, ele vai imprimir IFCE. Bom, perceba que o Python ele também não faz diferença entre aspas duplas e aspas simples. Tá? Todos são strings. O C ele faz diferença. Mas o que eu quero chegar aqui o ponto onde eu quero chegar aqui é o seguinte, tá? As funções, elas podem ou não retornar valores. Quando essas funções elas retornam valores, esses valores são de um determinado tipo, que precisa ser definido na hora que você constrói a sua função. E esse retorno, quando ele existe, ele tem que ser guardado dentro de uma variável do mesmo tipo. Então o C é tudo muito amarradinho. Se você criou uma variável do tipo inteiro, você só pode guardar inteiros dentro dessa variável. Ou, na melhor das hipóteses, você às vezes até consegue guardar valores diferentes. Por exemplo, você consegue guardar um caractere dentro de uma variável inteira. Só que aí o que o C ele vai fazer quando você faz algo desse tipo? Ao invés dele guardar de fato a letra dentro da sua variável inteira, você vai lá na tabela ASCII, que a gente já viu anteriormente, e vai ver o seguinte, a letra A, por exemplo, se eu não me engano, é a letra A maiúscula, é o número 65, se eu não estou enganado, tá? Então, o que o C vai fazer? Ao invés de guardar a letra A dentro de uma variável inteira, o C vai guardar o número 65 dentro da sua variável inteira. Dá para fazer esse tipo de coisa, mas o recomendado se você tem uma variável que é do tipo inteiro, tente armazenar nessa variável apenas números inteiros. Se você tem uma variável que é do tipo caractere, tente armazenar nessa variável apenas valores do tipo caractere. O único caso em que você pode passar uma variável de um tipo diferente para outro
que é chamado o casting implícito, ou a conversão implícita, é você guardar um inteiro dentro de uma variável que é do tipo float. Aí o que o C vai tentar fazer? Geralmente ele consegue, tá? Mas em situações muito complicadas talvez possa dar algum probleminha. Por exemplo, você guardar o valor 3, que é um número inteiro, dentro de uma variável do tipo float. Então você vai passar a olhar para aquele número 3 como sendo o número 3.0. Isso funciona, tá? Mas de outras formas, provavelmente você pode ter problemas. Perguntas? Não. Então vamos seguir. Deixa eu só ver se o meu áudio está ok, porque pode ser que alguém esteja falando e eu não esteja ouvindo por causa do áudio. Tá no alto-falante normal, ok. Tá. Se eu tenho um printf %i e aponto para a variável a, e o a é um caractere. Nesse caso específico, o C ele vai imprimir o código ASCII, dessa variável, tá? Dessa variável a. Mais alguma pergunta? Bom, então vamos tratar de funções. Tá? Funções a gente já sabe que elas recebem argumentos, fazem algum processamento e podem ter um valor de retorno. Então, por exemplo, a função printf do C, que é equivalente ao giga lá do Scratch, recebe uma string, tá? E uma lista de variáveis. Essa string ela pode conter lugares reservados, indicados por esse porcento ou alguma coisa, e quantos por cento alguma coisa eu tiver dentro da minha string, eu preciso ter, depois da vírgula, ou seja, depois da string, uma lista de variáveis. Como eu tenho apenas 1%s, então eu vou utilizar a variável resposta. Bom, então a função main. A função main, ela é do tipo int. A função main, ela é do tipo int. Ou seja, o tipo de retorno da função main é um inteiro. Significa que quando a sua função main termina, ela retorna um inteiro para algum lugar. Quando a gente está falando de função, o retorno do valor da função é para o lugar onde essa função foi chamada. Então, por exemplo, quando nós chamamos a função getString bem aqui, o que vai acontecer? Bom, primeiro é importante a gente observar que na parte de cima do nosso código, nós temos várias outras linhas. Várias outras instruções que estão aqui antes da chamada dessa função getString. A mesma coisa para depois. Nós temos várias outras linhas que podem estar aqui depois da chamada da função getString. E aí o que acontece quando o seu código chega exatamente nessa parte onde está a função getString? Bom, a função getString ela está definida em outra parte, que a gente nem precisa ter acesso a ela, que é na biblioteca CS50. A única coisa que a gente precisa é que essa biblioteca CS50 ela esteja disponível dentro da nossa infraestrutura. Então, eu vou depois disponibilizar o link do vídeo para vocês que eu falo como instalar a biblioteca CS50 no computador de vocês, caso vocês queiram. Tá? De novo, eu recomendo que não façam isso. Eu recomendo que vocês usem o IDE CS50, porque já está tudo pronto e a gente não precisa se preocupar com nada. Mas caso você queira, você pode instalar na sua máquina, via WSL, se você utiliza o Windows, ou diretamente na sua distribuição, caso você utilize um Linux. Tá? Então, o que a gente precisa dessa biblioteca CS50 é que ela esteja disponível na nossa infraestrutura, no nosso sistema operacional. Uma vez que essa biblioteca esteja disponível, nós temos acesso à função getString. Então, junto da biblioteca CS50, uma das coisas que estão lá disponíveis é exatamente a função getString. Então, o que acontece? Quando você executa essa linha onde tem a função getString, o seu código ele vai parar tudo que ele está fazendo, vai dizer assim, opa, agora eu tenho que dar uma pausa aqui, né? Eu não vou continuar essas linhas de baixo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou sair desse ponto bem aqui, vou
lá para onde tem a função getString, vou processar tudo que tem lá dentro, que a gente não precisa fazer uma mínima ideia do que está lá. É uma caixa lá que tem... Você simplesmente manda executar aquele código e o seu computador executa. E quando tudo termina, a função getString, ela pega um resultado e envia de volta para guardar aqui nessa variável resposta. Então, o primeiro passo, tá, é esse deslocamento na direção da função getString, que vai ser executada lá separadamente, a gente não faz uma mínima ideia de como é que ela funciona. Depois que tudo foi processado, o segundo passo é devolver o resultado e armazenar isso na sua variável resposta. Depois que todo esse procedimento foi feito, aí o que acontece? Aí o seu código, ele simplesmente continua as linhas seguintes. Primeiro essa linha logo depois da chamada da função getString, depois essa, e assim por diante. Claro que se houver um laço de repetição, então o seu código ele vai ficar circulando até que em algum momento a instrução ela deixe de ser falsa ou deixe de ser verdadeira, enfim, depende de como que você construiu lá o seu teste para poder o código ele prosseguir. Tá? Dúvidas? Nenhuma, né? Ok. Então, seguindo essa estrutura, tá? Toda função que contém um valor de retorno, primeiro, essa função, né? Aliás, independente de ter um valor de retorno, primeiro, o seu código ele se desvia para o código onde está aquela função, tá? E uma vez que ele foi naquela parte que tem o código da função e o código terminou, o seu programa ele volta para o ponto onde ele estava e executa as linhas seguintes. Quando a função ela tem um valor de retorno, o valor que foi construído lá dentro da função é devolvido para o ponto de chamada. Nesse caso, o ponto de chamada é essa linha onde eu executo a minha função getString e, consequentemente, o valor que foi devolvido pela função getString é guardado dentro da minha variável de resposta. Tá? A pergunta agora é, e o que acontece com a função main? A função main, ela inicia o nosso programa, tá? Mas ela é do tipo int. O que acontece com o valor que a função main devolve? Bom, o valor que a função main devolve, ele volta direto para o sistema operacional. Então vamos fazer dois exemplos aqui. Tá? Um exemplo onde a gente recebe uma informação e processa ela no ponto que a gente recebeu, como é o caso da função getString, mas a gente vai criar uma função diferente, a gente vai criar uma função de soma, tá? E depois a gente vai olhar o que de fato acontece com o valor de retorno da função main. Então eu vou aqui na minha IDE, quando eu encontrar ela. Na verdade eu nem carreguei ainda, então deixa eu carregar a minha IDE aqui. Só um instante. Inclusive eu peguei o errado. Eu vou fazer aqui mesmo e depois eu copio para outra versão. Bom, então eu criei aqui o meu código que vai representar as funções, tá? Como que as funções funcionam. E aumentando um pouquinho. Bom, eu não vou utilizar a biblioteca CS50 nesse caso, tá? A gente vai fazer, é bem mais simples. Estou criando duas variáveis.
do tipo inteiro, A e B, já estou atribuindo valores para ela. A gente poderia botar a biblioteca CS50 e usar o getInt, tá? Mas para a finalidade do que a gente vai fazer aqui é algo bem mais simples. Eu vou criar uma terceira variável e chamo uma função chamada de soma, né? Uma função nomeada de soma. Tá? Pelo contexto que você está observando, o que se espera dessa função de soma? Que ela receba os valores de A e de B. Como A e B são inteiros, isso significa que a minha função de soma vai receber dois inteiros. Os inteiros que a função recebe são os parâmetros dela. Do mesmo jeito que quando você utiliza a função printf, você tem uma string, depois você tem uma lista de variáveis. Tá? Pode falar, Rodrigo. Mas está me escutando? Sim, sim. Pode falar à vontade. Mas no caso aí, a atribuição da variável soma, aí ele passa o que seria parâmetros A e B, mas é delimitado só. Apareceu uma atribuição normal de variável. Está aparecendo uma atribuição normal de variável, mas nós vamos ter que construir essa função, né? A função soma, ela não foi construída ainda. Nós vamos fazer... Tá certo. Então, vou guardar aqui mais um instante. Beleza. Então, assim, o que eu quero que fique claro nesse momento é, pelo contexto do que está escrito aqui, a função soma, ela tem que receber dois valores do tipo inteiro e retornar um valor do tipo inteiro. Tá? Então, eu vou construir essa função soma. Se ela retorna um inteiro, então eu tenho que começar com um int. Perceba que eu estou fazendo isso fora da chave da função main. Tá? Não pode ser dentro da função main. Eu tenho que utilizar o nome da função e eu tenho que definir os nomes dos parâmetros. São A e B. Mas lembre, o C, na linguagem C, ele é muito fechadinha, muito certinha. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso simplesmente escrever os nomes dos parâmetros A e B, ou mesmo que seja outro nome para não confundir com aquele A e B lá da função da chamada na linha 5. Eu vou chamar o nome dessas variáveis aqui de x e y. Mas o C ele precisa entender o que é x e o que é y. Então eu tenho que dizer que o x é um inteiro e que o y é um inteiro. Então perceba que isso é diferente da maneira como a gente escreveu aqui as declarações das variáveis, né? Eu sempre posso declarar diversas variáveis separando os nomes delas por vírgula. E eu só preciso escrever o nome int uma vez. Porém, quando se trata de parâmetros de função, eu tenho que dizer o tipo de cada um dos parâmetros. Então, o x é do tipo int, o y é do tipo int. E a função soma, depois que ela processar tudo, ela vai pegar um inteiro e informar para o local onde ela foi chamada. Então, no final das contas, o que isso significa é, se dentro da função soma ela produzir o resultado 10, o que vai acontecer aqui? Nesse ponto, essa aparição da palavra soma vai ser substituída pelo valor que foi gerado lá dentro da função soma. Tá? Então, você vai ter ali o valor 10. Por outro lado, se a função soma produzir o valor 50, então, onde tinha o nome soma, vai aparecer o valor 50. Então, aquela expressão soma A, B vai ser substituída pelo resultado da função de soma. E como que é, então, a nossa função de soma? A nossa função de soma, eu posso ter, então, um inteiro chamado z, que vai guardar o valor de x mais y, e eu vou informar para o local onde a minha função foi chamada o valor de z. E como é que eu informo o valor de uma variável para o local onde a minha função foi chamada? Eu informo isso com o comando chamado return, com a instrução chamada return. Ou seja, depois da minha função soma processar tudo, ela vai simplesmente pegar o valor de z e retornar para esse ponto bem aqui. Tá?
Obviamente, é uma função muito simples. Então, eu poderia, ao invés de somar numa variável z e depois retornar o valor da variável z, fazer isso diretamente, tá? Nesse caso aqui, não teria nenhuma diferença. Iria funcionar do mesmo jeito. Mas só para a gente deixar tudo claro aqui, o passo a passo, eu vou deixar linha a linha tudo que está escrito para a gente poder seguir cada uma dessas linhas. Feito isso, supondo que está tudo funcionando corretamente, nós podemos compilar o nosso código. Função. Obviamente, se tiver algum tipo de erro, o compilador ele vai apontar para a gente. Tá? E aí o que acontece? Se você observar, você vai ter aquele mesmo tipo de erro que a gente já comentou, que normalmente é oriundo de algum esquecimento em relação a bibliotecas. Você esqueceu de incluir uma biblioteca assim assado e que provavelmente essa função estaria lá, mas como você não incluiu, então o C não entende. Nesse caso aqui, de novo, as coisas para a linguagem C, elas têm que ser muito, muito bem explícitas, muito claras, tá? E embora eu tenha definido uma função chamada de soma, o C ele não vai considerar a existência dessa função até ter encontrado ela pela primeira vez. E aí o que acontece aqui no nosso código? O nosso código, primeiro, encontrou uma chamada para a função soma, só que essa chamada para a função soma aconteceu antes dele conhecer a função soma. A função de soma está depois da função main. Tá? Então, para esse código funcionar, eu tenho duas possibilidades aqui. A primeira delas é todas as funções que forem chamadas, elas precisam aparecer antes, elas precisam ser construídas antes de serem efetivamente usadas. Então, eu estou usando a função soma aqui na linha 10, agora, antes estava na linha 5, estou usando a função soma na linha 10, então essa função soma ela tem que aparecer antes, ela tem que ser construída antes. Nesse caso, quando a gente salvar o código e mandar compilar, você vai ver que agora ele compila sem erro. Tá? Se você só colocasse o return z igual a isso, não precisaria declarar como int, precisaria declarar como int. Tá? No caso, como eu falei, eu não retorno. Eu até escrevi errado, então. Seria só isso aqui. Retornar o x mais y. Tá? Não é retorne z igual a x mais y. Retorna direto x mais y e eu nem preciso de variável. Tá? Eu só estou fazendo o passo a passo porque a gente vai usar o debug para a gente poder seguir direitinho. Isso. No caso do C, precisa atender um critério de surgir primeiro. Eu só posso usar o nome de uma variável se essa variável já tiver sido declarada. Eu só posso utilizar uma função se essa função já tiver sido construída. Caso contrário, eu não consigo usá-la. Tá? Bom, compilamos aqui. Aí agora vamos utilizar o nosso código. Tá? Porém, eu vou fazer isso utilizando a ferramenta de debug. Ferramenta debug 50. Okay. Ele está dizendo que eu alterei o código, então vou compilar de novo. Obviamente eu tenho que botar um ponto de parada, né? Então eu tenho que marcar aqui do lado da minha linha um pontinho e executar o debug. Aí você vai ver que ele abre aqui a aba do lado, né, debug. Ele vai parar o nosso código na linha 9 e a gente vai seguir passo a passo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Não. Bom, queria aumentar a fonte aqui do lado. Eu acho que não consigo. Pronto. Então, você vai observar aqui, né, dentro da função main, que é onde nós estamos agora, nós estamos vendo a função main. Então, dentro da função main, eu tenho as variáveis chamadas A, B e C. Quando eu avançar
para a próxima linha, você vai ver que a variável A guarda o valor 10, a variável B guarda o valor 15, e a variável C, que a gente acabou de criar nessa linha, está guardando um valor aqui meio estranho, tá? E aí, se vocês lembrarem da nossa aula anterior, eu falei como que os programas eles são inseridos na memória do computador e depois retirados da memória do computador, quando eles finalizam. Quando eles são inseridos na memória do computador, a parte que contém o local reservado para as variáveis pode cair dentro de algum local onde, por exemplo, estava rodando algum programa anteriormente. E aí, esse espaço que está reservado para a minha variável C vai acabar utilizando esse valor que está ali. Tá? Então, é extremamente recomendável que toda vez que você declarar uma variável, ou você inicialize ela com 0 ou com algum valor que você sabe que vai ser utilizado. Nesse caso aqui, a gente não precisou fazer isso porque a gente já está inicializando a variável C com o resultado da soma de A e B. Tá? E aí o que vai acontecer nesse caso? Bom, o que vai acontecer nesse caso é o seguinte: quando a função ela for executada, o valor que está na variável A vai ser enviado para a variável X, o valor que está na variável B vai ser enviado para a variável Y. Então, a minha variável X vai conter o valor 10, a minha variável Y vai conter o valor 15. Então, quando eu avançar de novo, agora nesse terceiro botãozinho aqui, chamado Step Into, por quê? Porque eu quero entrar dentro da função de soma, para ver o que acontece lá. Então, eu vou para dentro da função de soma. E aí você vai ver agora que eu tenho, dentro da minha função aqui, a variável X com o valor 10, a variável Y com o valor 15. Observe ainda que eu tenho uma sequência de instruções, né? Eu tenho a função main, tá? E em cima da função main, eu tenho a função de soma. Essa parte que vocês estão vendo bem aqui do lado, que tem uma função sobre a outra, a lista de funções, tá? É o que a gente chama de pilha de chamada de funções. Tá? Depois a gente vai ver, quando a gente fizer mais chamadas de função, eu chamo uma função que chama outra, que chama outra, que chama outra, e essas funções elas vão realmente sendo colocadas uma em cima da outra, no formato de uma pilha de livros, de uma pilha de pratos, por exemplo. E, obviamente, o recomendado é que, quando você for tirar um objeto de uma pilha, você tire sempre o que está mais em cima. Ou seja, quando a minha função soma terminar tudo o que ela tem para fazer, ela vai sair da pilha e vai deixar só a função main. Se eu tivesse várias funções, então eu chamei a função soma, dentro da função soma eu chamei outra função, sei lá, multiplicação, então eu teria a função main, depois a função soma, em cima da função soma a função de multiplicação. A função de multiplicação precisaria terminar primeiro para sair da pilha e deixar a função soma lá para terminar o trabalho dela. Quando a função soma terminar o trabalho dela, ela sai da pilha para deixar a função main terminar o trabalho dela. Nesse caso aqui, nós só temos a função de soma. Então, quando a função de soma terminar, a gente volta direto para a função main, substituindo essa aparição da expressão soma pelo resultado que foi obtido lá na função soma. Então, quando eu avançar, a minha variável z agora guarda o valor 25. Tá? Eu retorno o valor de z, ou seja, essa expressão soma vai ter o valor 25 e isso vai ficar na variável c. Feito isso, chegamos na parte da função printf e podemos concluir. E você vai ver, o valor de 10 mais 15 é 25. O nosso código encerra. A função main, ela sempre é chamada sozinha. A função main ela é chamada de ponto de entrada do código. Ou seja, todo código em linguagem C, obrigatoriamente, todo código não, todo programa em linguagem C, obrigatoriamente precisa ter uma função main. Se o seu código não tem uma função main, então o que isso pode significar? Isso pode significar basicamente duas coisas. Ou o seu código é um pedaço vai ser combinado com outro pedaço que tem a função main para gerar um programa, ou o seu código é uma biblioteca que foi disponibilizada por alguém e você pode então
usar essa biblioteca dentro do seu código, como é o caso do CS50. Tá? Não. Existem processos diferentes de compilação. E aí eu não saberia te dizer exatamente como é o processo de compilação, porque eu nunca estudei a fundo a disciplina de compiladores. Mas quando você chegar na disciplina, talvez o professor te explique bem melhor do que eu como é que funciona esse processo. Mas são várias as maneiras que você tem de compilar uma linguagem. Por exemplo, o Python não é uma linguagem compilada. Python é uma linguagem interpretada. Então, o que acontece na prática? O seu código ele vai permanecer sempre em texto, e aí a linguagem ela vai olhar para a linha, vai dizer assim, o que isso aqui significa? Significa tal coisa. Aí ela vai executar. O que isso aqui significa? Significa que eu tenho que pegar o valor de x, o valor de y, somar, guardar no z. Aí ele vai executar. Então, toda vez o seu código ele vai ser interpretado pelo Python. No C, não. Você já gera o código binário, que já tem as instruções adequadas de máquina, e isso já vai direto para a memória. Bom, duas observações. A primeira delas é que, embora eu só possa utilizar uma função de soma, ou uma função qualquer, se essa função já tiver sido construída antes, é uma prática comum que a função main seja sempre a primeira dentro do nosso código. Ou seja, eu tenho que pegar a função de soma, não é obrigatório, mas é uma prática recomendada, eu pegue a função de soma e jogue ela para depois da função main. E aí a gente volta para aquele problema. Bom, se eu botei a minha função de soma para depois da função main, como é que eu vou garantir que o C conhece a função soma se ela só está sendo declarada, ela só está sendo construída depois que eu já chamei ela? Aí o que a gente faz? Tem um truque em linguagem C que serve para duas coisas. Serve para dizer que a sua função ela vai ser construída depois, mas serve também para dizer que a sua função pode ser que ela tenha sido construída em outro pedaço de código, como eu falei agora há pouco. Né? De repente, você pode ter um código que não tem uma função main, mas esse pedaço de código vai ser usado junto com outro pedaço de código que tem a função main, e os dois juntos vão gerar um programa. E que truque é esse? A gente simplesmente copia a primeira linha da função sem as chaves, coloca antes da função main e termina essa linha com um ponto e vírgula. Tá? Isso aqui é chamado de, na linguagem Java, é chamado de assinatura do método, ou no caso do C, é o protótipo da função. Por que é um protótipo? Porque se você olhar para essa linha bem aqui, ela é bem clara. Né? O que ela está dizendo? Olha, eu tenho uma função que recebe 2 inteiros e devolve um inteiro. O tipo de resultado da função soma é um inteiro. O tipo de parâmetro da função soma são 2 parâmetros do tipo inteiro. Então, quando você faz desse jeito, tá? Aí nós podemos compilar o código mais uma vez. E você vai ver que não tem mais erro. Tá? Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Você pode botar a sua função depois da main, desde que ela tenha um protótipo, uma dica para você de que, olha, depois eu vou construir uma função chamada soma. Lá na frente eu vou construir essa função. Mas, como eu quero usar essa função já imediatamente, então eu quero que você saiba que essa função soma ela tem essas características aqui. Devolve um inteiro e recebe 2 inteiros. Tá? Segunda observação é a seguinte. O que acontece, por exemplo, se eu mudar a minha variável x para 5, aqui dentro da função soma? E daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta quando eu mudar esse código aqui de novo, tá? Então, a minha função soma antes era só isso aqui. Aí agora eu estou mudando o valor da função x, o valor da variável x para x igual a 5. Não importa que valor tenha sido fornecido antes, tá? Aqui por enquanto está fixado, x é igual a 10, mas poderia ser um getInt e o usuário digitar qualquer coisa, tá? O que vai acontecer aqui nesse caso é que, não importa o valor de x,
o resultado vai ser sempre y mais 5. Tá? Então, se eu compilar aqui, de novo, o meu código, utilizar o debug mais uma vez, aliás, nem preciso utilizar o debug, eu vou utilizar direto. E aí o que ele vai me dizer? O valor de 10 mais 15 é 20. Bom, isso faz sentido na ideia de que eu estou utilizando o primeiro %i para a variável a, o segundo %i para a variável b, a variável a é 10, então ele colocou aqui esse 10, a variável b é 15, então ele colocou aqui esse 15, mas o resultado ele veio da variável c, que veio da execução da função soma. E na execução da função soma, eu somei x mais y. E x é 5. Não importa o que veio lá da função original, né, da chamada da função. O valor de x sempre vai ser 5. Então eu somei 5 mais y, ou seja, 5 mais 15, e deu 20. Tranquilo isso aqui? Dúvidas sobre isso que eu fiz aqui agora? Tranquilo, né? Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o nome das minhas variáveis aqui, x e y, para a e b. Então, o x aqui ele vai se chamar a, o x ele vai se chamar a, e o y ele vai se chamar b. Eu vou compilar de novo. Só que agora eu vou executar com o debug. E aí agora eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Tá? Eu armazenei o valor 10 na variável a, eu armazenei o valor 15 na variável b, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor 10, jogar, aqui, vou pegar o valor 10, jogar para cá, vou pegar o valor 15 e jogar para cá. Quando chega na linha 13, o que eu vou ter? Vou ter uma alteração da variável a e vou mudar o valor dela para 5. Tá? O que vai acontecer quando eu chegar de volta? Depois de fazer a soma, depois de retornar o valor, eu retornar aqui a linha 9. Bom, eu vou executar sem o debug para a gente ver o que acontece. Foi exatamente igual o que a gente tinha antes. O valor de 10 mais 15 é 20. E aí a pergunta, o que aconteceu com essa linha bem aqui? Onde eu forcei que o valor da variável a passasse a ser 5 e não 10, como ele foi definido anteriormente. Rodrigo. No caso aí, da função, a variável ela se limita ao escopo da função, né? Quando a função é representada, né, quando for normal, aí ela vai para o quando ela resgata o valor da variável A, aí ela vai resgatar esse valor da onde se atribui a função. Acho que é isso. Perfeitamente. É exatamente isso, tá? Então, a minha ideia aqui é deixar claro para vocês que o C, ele trabalha com um negócio chamado de escopo, exatamente como você falou. E o que é o escopo? Trocando em miúdos, assim, simplificando bastante a história, o escopo é simplesmente tudo que está entre um par de chaves. Então, aqui é um escopo, aqui em cima é outro. Então, aqui dentro desse retângulo amarelo, o que eu tenho? Eu tenho 3 variáveis, A, B e Z. Então, eu vou ter um espaçozinho ali para cada uma. Eu vou ter um espaçozinho ali para cada uma dessas 3 variáveis. Eu vou ter um espaço para a variável A, eu vou ter um espaço para a variável B, eu vou ter um espaço para a variável Z. Nessa parte verde, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho um espaço para a variável A, um espaço para a variável B e um espaço para a variável C. Porém, as duas variáveis A, elas são diferentes, elas estão em escopos
diferentes. Tá? O escopo em si ele pode ser até mais chato do que isso. Por exemplo, se você vier aqui, botar mais um par de chaves, e definir que uma nova variável A nesse ponto, essa variável A que eu criei aqui, ela vai existir dentro da função soma, mas também vai existir essa outra variável A aqui dentro da função soma. E a ideia agora é o seguinte: você tem um escopo maior aqui em amarelo, onde você tem uma variável A, uma variável B e uma variável Z, e você tem um escopozinho menor aqui em verde, onde dentro desse escopozinho menor você tem uma variável A. Quando você sai dessa chave aqui, na linha 15, e vem para esse ponto na linha 16, essa variável A aqui, ela deixa de existir. Tá? Só estou falando isso porque pode ser que em algum momento, quando vocês forem trabalhar, se alguém for trabalhar com linguagem C, acabe se deparando com isso e saiba que tem essas nuances, né, da linguagem. A gente não vai utilizar isso ao longo da disciplina, então e vai ficar de fora. Né? As nossas variáveis só vão ser declaradas uma vez e vão estar sempre dentro do mesmo escopo, mas o fato é, essa variável A que nós temos aqui é completamente diferente dessa variável A que nós temos aqui na função main. Tá? São dois escopos distintos. Legal? E aí como é que eu vejo isso? Eu vejo isso claramente quando eu olho para o debug. Vou compilar o meu código, executar com o debug, e aí nós vamos ver. Chegamos na função main, as variáveis A e B foram declaradas, mas não foram inicializadas ainda. A variável você está com um valor estranho, a gente vai já alterar ele. Depois de passar pela linha 6, as variáveis A e B foram inicializadas, nós vamos então para a função soma. Quando nós chegamos na função soma, o que nós temos aqui? Nós temos o escopo da função main, que é essa verdinha aqui, que está aqui em cima. Onde lá dentro eu tenho uma variável A, eu tenho uma variável B, eu tenho uma variável C. Mas eu acabei de entrar num segundo escopo aqui, que é a minha função de soma. Aqui ela, empilhada em cima da função main. E dentro dessa função de soma, eu tenho uma variável A, uma variável B e uma variável Z. 3 variáveis distintas ali dentro da função de soma. E essa variável A não tem absolutamente nada a ver com a variável A da função main. Então, a variável que foi alterada aqui foi a variável A da função soma. Se eu clicar aqui na função main, você vai ver, ó, a variável A da função main continua valendo 10. A variável A da função soma vale 5. Então, quando eu avanço, eu calculo o valor de Z, que agora vale 20, e esse valor de Z vai ser substituído aqui, nessa expressão soma AB. Tá? Mas o valor da minha variável A lá da função soma, lá da função main, desculpem, vai continuar valendo 10. Por isso que o nosso código ele exibe o quê? 10 da variável A da função main mais 15 da variável B da função main é igual a 20. É o quê? O 5 do soma mais o B, que valia 15. Perguntas? Pode fazer pegar esse valor de A que está usar nessa função soma. Nós fizemos isso, né? Nós usamos o valor do A da função main na função soma. Mas eu estou entendendo que você quer o seguinte: será que tem como eu modificar o valor da função da variável A que está na função main a partir da função soma? Tem. A gente vai usar ponteiros para isso, mas vai ficar para depois. Tá? Não era exatamente outra variável. Aí, essa variável lá, o senhor está se referindo na função soma, né? Aí Com isso. Como, por exemplo, alguma variável, se eu dar o valor da variável A da função soma, ou o valor da variável A da
função main. Do mesmo jeito, a gente vai utilizar ponteiros, né? E aí o ponteiro ele tem essa característica bacana que é o quê? De dentro de uma função, eu consigo acessar diretamente valores de variáveis que estão em outras funções. Tá? Porém, o ponteiro ele me permite tanto usar esse valor aqui, como alterar esse valor. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente estiver utilizando ponteiros. Mas é lá na frente, daqui a algumas semanas a gente vai chegar nesse ponto. Rodrigo. Não, eu achei que ele estivesse falando outra coisa. Por exemplo, a própria descrição da função ali, onde é transparente. Aqui ele está com uma variável de referência, por exemplo, dado A eu poderia ter dado B. Isso, eu fiz com x e y antes, né? Mas a questão aqui é a seguinte, toda vez que você tem duas funções distintas, você tem dois escopos distintos. Tá? Agora, o seu áudio falhou, eu não consegui entender. De uma forma, eu não consegui acessar um programa, não consegui. Então, ela como retorno, né? Desculpa, falhou de novo. De dentro de qual função? Quando dizer, a gente só consegue acessar. Só consegue acessar na função soma. Não consegue acessar nem na main, nem em outra função que às vezes chame. A gente só consegue acessar o que tiver dentro desse. Né? Isso. Você só consegue acessar o valor que foi devolvido pelo return. Você só consegue devolver um valor. Em Python, por exemplo, você consegue devolver uma lista de valores. Aqui não. Você só consegue devolver um valor por vez. Tá? No caso do Alisson aqui, só com ponteiros para acessar esse A. No caso, o ponteiro ele vai me permitir acessar o valor de uma função que eu estava antes em uma função que eu chamei ela. Então, eu estou dentro da função main. Quando eu utilizo a função main para chamar outra função, eu digo para essa outra função o seguinte, outra função, por exemplo, a função soma. Se você quiser acessar essa minha variável A, ela está guardada em tal lugar. Então, ao invés de eu dizer para a função, porque quando você chama a função soma, o que você faz? Você passa o valor da variável A. Tá? Quando você chama uma função que utiliza ponteiro, você passa para outra função, por exemplo, para a mesma função soma, em vez de passar o valor da variável A, eu digo assim, função soma, a minha variável A, ela está guardada nesse local de memória. Agora, você tem total acesso a ela. Se você quiser usar o valor, beleza. Se você quiser modificar o valor, tranquilo também, você pode fazer isso. Então, é isso que a gente faz quando a gente trabalha com ponteiros. Mas como é um assunto para depois, então a gente não vai se preocupar com ele agora, tá? Para finalizar, alguém perguntou numa das primeiras aulas, acho que foi o Alisson, a função main não precisa de um valor de retorno? Não, mas é recomendado você sempre utilizar um valor de retorno para a função main. E o valor de retorno da função main, ele segue uma regra bem simples. Tá? Se o seu código terminar sem nenhum erro, ou seja, não tiver uma exceção, o que seria uma exceção? Você tem um código que faz uma divisão e você divide por zero, por exemplo. Ou você tem um código que calcula uma raiz quadrada e o valor do qual você quer calcular a raiz quadrada é um valor negativo. Talvez você não queira trabalhar com números complexos, então você vai parar o programa e vai dizer assim, opa, aqui aconteceu um erro. Está tendo um cálculo de uma raiz quadrada de um número negativo, está tendo uma divisão por zero. Você vai parar o programa e vai avisar para o usuário que teve um erro, ou simplesmente vai parar o programa, como acontece com muitos. Tá? Como é que eu sei a respeito disso? A minha função main ela tem que ter um valor de retorno. Quando tudo acontece normalmente, sem nenhum erro, a gente coloca o valor de retorno da nossa função como sendo zero. E aí, para não deixar esse negócio aqui bagunçado, eu vou criar um outro código aqui. Vai ser bem mais simples. Eu vou chamar simplesmente de retorno 0.c. E eu não vou nem usar a biblioteca. Tá? Eu vou simplesmente utilizar esse valor, return 0.
E aí eu vou compilar o meu código. Retorno 0. E vou executar esse código. /retorno 0. Bom, como o código ele não faz nada, né, ele simplesmente entra na função main. Tá? Todo programa começa iniciando na função main. E o meu código ele não tem nenhuma instrução, ele não tem printf, ele não tem getInt, get nada. Ele simplesmente diz assim, ó, eu vou parar. Tá? E aí, aparentemente, não aconteceu nada. Mas esse valor aqui, diferente lá da função soma, e quando a função soma termina, o valor da variável z vem para esse ponto aqui em cima. Tá? O que acontece com o retorno da função main? O retorno da função main ele vai para o sistema operacional. Tá? Então, o seu sistema operacional é que pode manusear isso. No caso do Linux é fácil. Se eu utilizar o comando echo e utilizar esse valor aqui, cifrão interrogação, o que isso significa? Significa que eu vou pegar o valor de retorno da minha função main, que acabou de executar. Então tem que ser imediato, tá? Eu executei esse comando aqui. O próximo comando que eu tenho que fazer é esse echo cifrão interrogação. E aí o que eu vou ter? 0. Respondo já a tua pergunta, Rodrigo. Eu vou mudar aqui o meu código. Se em vez de retornar 0, eu mandar retornar 42. Bom, aí eu tenho que compilar o meu código de novo. Compilei o meu código, não deu erro. Executei o meu código. E aí, imediatamente depois, tá? Antes de executar qualquer outro comando, eu vejo de novo. O que foi que a função main do programa retorno 0 me devolveu? 42. Então, isso fica guardado dentro do seu sistema operacional. Então, ele... Não, se não tiver nada, eu simplesmente remover isso aqui, o que vai acontecer? A gente compila, a gente executa o nosso código e aí a gente olha o valor de retorno. Bom, nesse caso aqui, provavelmente o C incluiu um retorno implícito para a linguagem, para a função main, dizendo o seguinte, retorne 0. Tá? O fato é, a função main, a gente sempre deve devolver um valor a partir dela, e a ideia é bem simples. Se você chegar num ponto do seu programa, você fez alguma verificação, tipo, o usuário deveria digitar um número inteiro positivo, e o usuário não fez isso, aí você coloca lá um retorno diferente de 0. Qualquer coisa. 1, 2, 3, 5, menos 1. Tá? Geralmente números positivos, de 0 até 127. O 0, ele é convencionado no C, né, em programação em C, vai dizer o seguinte, olha, não aconteceram erros. Não aconteceu nenhum tipo de erro. Então retorna 0. Quando acontecem erros, aí você retorna um número positivo. Pode parecer contraintuitivo, essa ideia do retorno falso ali que o Rodrigo falou, mas a ideia é bem simples. Como o retorno na linguagem C aceito pelo sistema operacional só pode ser um número entre 0 e 127, então os caras que programaram C pensaram assim, bom, só tem uma maneira de um programa terminar sem dar erro. Que é o quê? Se o programa não der erro. Então, se o programa não deu erro, legal, acabou. Mas existem várias maneiras do programa terminar dando um erro. Por exemplo, eu posso pedir para o usuário digitar um inteiro e ele digitar um caractere. Isso é um tipo de erro. Aí eu poderia classificar, o erro 1 é o seguinte, se eu pedir para o usuário digitar um inteiro e ele digitar um caractere, então eu vou dizer que teve um erro 1. E aí na hora que aparecer uma mensagem lá para o usuário de erro, olha, código de erro 1. O usuário vai ligar para mim e vai dizer que deu código de erro 1 e eu vou saber que esse código é o seguinte, olha, era para você digitar um número, mas você digita uma letra. Outro exemplo, você pede para o usuário fazer uma divisão. E aí no denominador o usuário coloca 0. Aí o cara vai dizer, olha, código de erro 2. Aí o usuário vai ligar para você de novo e dizer assim, olha, deu um erro aqui, eu não sei o que é. Aí qual é o código? É o 2. Aí você vai dizer, é porque na hora de efetuar a divisão,
o segundo número, o denominador, tem que ser diferente de 0, e você colocou 0. Tá? Então, existem infinitas maneiras de um programa terminar com um erro, e aí você pode dar um código para cada um desses erros. É por isso que quando você executa um programa, que ele para bruscamente, geralmente vai ter uma mensagem lá que não é inteligível, mas sempre você vai ter lá, código de erro, tal. Tá? Por quê? Porque assim que o seu programa ele finaliza, e ele dá um crash, ele já avisa para o seu sistema operacional, ó, parei, deu um erro aqui, e o código de erro é esse. Tá? E aí, o seu sistema operacional exibe aquilo para você, e você pode, então, entrar em contato com o fabricante, ou no site, ou sei lá o que mais, ver a que se refere aquele erro, e tentar não cometer aquele erro de novo, ou simplesmente falar para o fabricante, ó, não faz sentido esse erro aqui. Tá? Perguntas? Nenhuma? Legal, então. Então, a gente vai parar por aqui, tá? Na próxima aula, a gente dá continuidade ainda sobre funções, fazer alguns exemplos. Eu vou tentar extrair de novo do livro alguns exercícios envolvendo funções. Programação não tem jeito, você tem que praticar, você tem que fazer vários exercícios. Somente com a prática é que o negócio realmente entra na cabeça da gente, não tem jeito. Então, eu vou separar uma lista de exercícios de novo para vocês, tá? Já tem aquela anterior, que é mais simples. Tá? E aí eu vou fazer uma agora envolvendo funções. E na próxima aula eu disponibilizo para vocês a primeira atividade que vocês vão fazer baseado no material lá do CS50. Então a gente para por aqui. Na quarta-feira estamos de volta no mesmo horário. Beleza, pessoal?